Olá, a necessidade de mantermos de pé as florestas que ainda restam no mundo é incontestável. A floresta amazônica é a maior e a maior parte dela está em território brasileiro. Como aliar a proteção do bioma ao desenvolvimento econômico e social para as populações que vivem na região? Em meio a essa urgência de harmonização entre ser humano e natureza, surge a bioeconomia. E para explicar exatamente o que é esse modelo de desenvolvimento, eu converso com Vitor Salviati, representante da Fundação Amazônia Sustentável. Vitor, muito bem-vindo ao Agenda Econômica, obrigada pela sua presença. Obrigado, Antônia. Fico muito feliz de fazer parte aqui da Agenda Econômica, trazendo para vocês um pouco mais sobre bioeconomia na Amazônia. Eu queria exatamente que você começasse, Vitor, explicando o que é bioeconomia e o que a Fundação Amazônia Sustentável está fazendo nesse sentido, já que foi eleita aí a melhor ONG do Brasil em 2021, né, segundo o ranking do Prêmio Melhores ONGs. Então, eu queria que você começasse explicando exatamente o que é bioeconomia. É um termo que já vem sendo muito usado, mas acho que é importante a gente deixar claro o que é isso. Antônia, é muito pertinente a sua pergunta. A bioeconomia é um termo que vem sendo usado aqui na última década, desde os anos 2010. E nada mais é do que trabalhar com as cadeias produtivas da natureza. A Fundação Amazônia Sustentável, a gente implementa uma nova definição, uma definição mais sofisticada da bioeconomia, interagindo com a bioeconomia amazônica. O que isso quer dizer? É a gente trabalhar com as cadeias produtivas nativas do território aqui da Amazônia. Se você pegar o termo bioeconomia e dividi-lo, a pecuária é bioeconomia, a produção de cana é bioeconomia, só que a gente sabe que no território amazônico aqui, essas cadeias produtivas elas trazem muita devastação e têm muita pressão em cima da floresta. Então a Fundação Amazônia Sustentável, nesses últimos 14 anos de existência, a gente vem trabalhando com bioeconomia nativa, com açaí, com murumuru, com turismo, com cacau, com castanha, com os produtos e serviços da floresta amazônica. Então, eu queria exatamente começar dessa questão de mudança de modelo, né? A gente sabe que, como você citou, e era, né, o que a gente vê todo dia, esse modelo de desenvolvimento via agropecuária de extensão, né? Seja agricultura ou pecuária, mineração e mesmo a geração de energia hidráulica, que é o predominante no Brasil e na Amazônia, elas são muito, muito destrutivas mesmo, inclusive para as populações, não só para a floresta, mas para as populações. Como é que os povos tradicionais, então, podem realmente se beneficiar dessa nova forma de bioeconomia que você citou, que ela parece muito uma coisa extrativa, né? Uma coisa que não tem um nível de escala e de geração de riqueza, vamos falar abertamente, satisfatório para o desenvolvimento das populações. Como é que a gente muda esse padrão? Primeiro, dois pontos super importantes que você trouxe na sua pergunta. O primeiro ponto, especificamente com as atividades agropecuárias. O Brasil é um dos maiores produtores, né, da agropecuária global e a gente pode e tem feito isso de uma maneira bastante tecnológica com o menor impacto possível. A questão é que existem ainda alguns agropecuaristas que não entenderam que existe uma nova ordem de desenvolvimento, não só humano, mas ambiental e social, que prevê investimentos numa agricultura de baixo carbono. O segundo ponto é que, quando se fala aqui da Amazônia especificamente, você tem muitos povos indígenas, populações tradicionais, caboclos, quilombolas e ribeirinhos, que detêm o saber da floresta. E muitos me perguntam, assim como você o fez, dessa questão que a bioeconomia amazônica parece uma coisa de pequena escala, uma coisa extrativista, rudimentar, de baixa tecnologia. De fato, ela tem muito a crescer, mas se você pensar na cadeia do açaí, por exemplo, que tem aí pelo menos 40, 50 anos, e nos últimos 5 anos teve um envolvimento e um desenvolvimento bastante intenso, ela produz de riqueza mais de 2 bilhões de reais por ano. Isso faz com que essa cadeia tenha uma importância tal qual a cadeia da pecuária que tinha 30, 40 anos atrás, com os investimentos que os governos federal e estaduais têm feito. O que a gente precisa fazer agora, Antônio, é entender essa dicotomia de riqueza e prosperidade.
por vezes, as cadeias que devastam mais, que têm mais pressão à floresta e os povos da floresta, elas trazem riqueza. Só que essa riqueza é mal distribuída. Então, a gente busca aqui na Fundação mecanismos para aumentar a prosperidade. Para você ter uma ideia, nesses 12 últimos anos que a gente vem trabalhando com 12 cadeias produtivas aqui na Amazônia, a gente conseguiu triplicar a renda média mensal de mais de 10 mil famílias, com açaí, com pirarucu, com óleos vegetais, e isso mantendo a floresta em pé. Então, você está gerando aí, nesse caso, riqueza e, ao mesmo tempo, prosperidade, ainda conservando. Parece quase um milagre, né? Se a gente pensar do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, ele não é milagre, porque uma vez que eu faço a floresta valer mais em pé do que derrubada, por meio de mecanismos e incentivos financeiros e tecnologia, eu consigo produzir muito mais com menos pressão na floresta, seja o desmatamento ou manejo florestal sustentável, para dar 2 exemplos. E quando eu envolvo de maneira efetiva esses povos da floresta, que têm a sabedoria do manejo, da pesca, da madeira, enfim, dos recursos naturais, eu ganho não só escala, mas eu também ganho aliados na conservação. E eu diminuo essa lacuna de ilegalidade na Amazônia, que hoje o maior problema na Amazônia, na minha visão, é a ilegalidade, que além dela ser muito rentável, infelizmente, ela destrói o maior patrimônio nacional. De que tipo de ilegalidade você está falando? Você podia ser mais específico? Posso. Por exemplo, a extração de madeira ilegal é uma talvez um dos maiores vetores do desmatamento hoje, que ele é mais de 90% do desmatamento na Amazônia hoje é ilegal. Isso faz com que haja grilagem, né, que é a apropriação indevida de terras públicas na Amazônia. E, de novo, a gente está perdendo o maior patrimônio brasileiro para essas pessoas que estão atuando de maneira ilegal. Você falou aí da questão da agricultura. A gente sabe que a agricultura é muito forte no país, mas que hoje tem um problema grave, que é o uso excessivo de agrotóxicos, né? E aí envenena a água, envenena a terra, envenena os animais, envenena todo mundo, né? Inclusive esses animais humanos que às vezes se esquecem que também são animais, né? Então, a gente tem aí uma riqueza muito grande. Como é que dá para fazer cultivo na Amazônia e o que é que dá para aproveitar da natureza, por exemplo, na elaboração de insumos agrícolas, que hoje é um problema grave para o país? Sim. Antônia, a gente tem aqui no Brasil um arcabouço legal de políticas públicas extremamente moderno e que ele, no papel, faz o incentivo correto para a proteção da floresta. A questão é que a gente não consegue cumprir essas políticas públicas e nem fiscalizar, porque o território é muito grande. Nos últimos 5, 7 anos, houve uma queda muito acentuada dos orçamentos dos órgãos de gestão ambiental e fiscalização, faz com que essa ilegalidade aumentasse. Quando eu coloco um agente econômico legal, por exemplo, a bioeconomia, que eu acabei de mencionar, com atores regulados, com incentivos próprios, né, na direção da prosperidade, eu consigo mostrar para esses agentes que eles podem ganhar dinheiro, né, e podem manter a floresta em pé. A bioeconomia hoje, ela se limita a 3 ou 4 cadeias produtivas específicas, e a gente tem feito uma proposta junto com alguns governos aqui da Amazônia, especificamente do estado do Amazonas e do Pará, para tratar essa bioeconomia de alta complexidade. Então, trabalhar com nanotecnologia, trabalhar com biomimética, trabalhar com compostos orgânicos para a produção de remédios, de insumos para a indústria farmacêutica. Você falou aí de 5 cadeias, 5 a 6 cadeias. Você pode nominar essas cadeias e dizer como é que a gente pode ampliar? Quer dizer, e você pode dar um exemplo, além do açaí? Sim, o pirarucu eu acho que é um exemplo talvez até mais didático do que o açaí, porque ele tem uma demanda extremamente grande, principalmente no sul do Brasil, né, e fora do país, e ele tem uma demanda imensa aqui na região norte. Para você ter uma ideia, o manejo do açaí ele é regulamentado pelos órgãos de fiscalização federal, o ICMBio e o IBAMA, juntamente com as populações que manejam o açaí.
desculpa, o pirarucu, perdão. E esse manejo ele é feito sempre entre agosto e dezembro dos anos correntes. E o que a gente tem feito com eles? O preço durante a safra, o quilo, né, do filé chega a R$ 4, R$ 5. Quando a gente investe em tecnologia, que nem a gente está fazendo um projeto, desenhando um projeto para iniciarmos em setembro, que é um freezer de base solar. Então, em vez de ter diesel ou qualquer outra fonte de energia fóssil, eu vou fazer um diesel solar. Eu vou fazer com que esse pirarucu seja vendido a R$ 12 o quilo, ou seja, eu vou agregar 3 vezes o valor porque eu vou vender na entre-safra. Essa é a parte da tecnologia a favor da bioeconomia. Além do pirarucu, desculpe, Sim, diga. Além do pirarucu e do açaí que eu mencionei que você pediu, a parte do turismo de base comunitária, não sei se você já teve a oportunidade de vir aqui a Manaus, no Rio Negro, Tapajós, Alter do Chão, todas essas localidades, para dizer essas 4 principais, elas têm um potencial turístico muito grande e o brasileiro precisa ser incentivado a conhecer essas belezas naturais. E, por fim, os óleos vegetais, que são base da indústria cosmética e farmacêutica, eu vou citar 2, murumuru e andiroba, e as fibras, né? Aí cito novamente o açaí por conta da fibra, mas tem piaçava, outras fibras que entram nas cadeias produtivas das engenharias de materiais para fazer estofado de carros, de automóveis. Como é que está a questão, por exemplo, de financiamento disso? Que a gente sabe que a Zona Franca de Manaus todos os anos recebe milhões de reais do orçamento público federal e, bom, isso é investido ali aí só na região especificamente de Manaus, em pouquíssimas indústrias. Vocês recebem alguma coisa essas ONGs que estão desenvolvendo esses trabalhos, vocês são não governamentais e os recursos são públicos, portanto governamentais, mas vocês são de alguma forma beneficiados com esses recursos? Sim, existe um mecanismo dentro da Zona Franca chamado CAPDA, que ele regulamenta e define diretrizes específicas para uso de recursos de pesquisa e desenvolvimento, P&D. As empresas do Polo de Manaus, elas têm que dedicar parte do seu lucro para esse desenvolvimento ou a interiorização do desenvolvimento da Amazônia, não só de Manaus, mas pegando outros estados também da Amazônia Ocidental. Nesse fato, Antônio, o exemplo que eu dei para você desse projeto que iniciaremos em setembro é com uma empresa do Polo de Manaus que vai abdicar de parte dos seus lucros para investir nesse freezer fotovoltaico. É um projeto pequeno de R$ 1.100.000 que vai desenvolver um protótipo e a partir desse protótipo a gente vai sim buscar recursos maiores para disseminar essa tecnologia criada. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão que eu cheguei a citar lá atrás, de bioinsumos, né? Se a gente pensar aqui em agricultura, e que tipo de modelo de agricultura é viável para a Amazônia, que não a agricultura extensiva de soja e cana que vem sendo tentada aí nos últimos tempos? De fato, qualquer tipo de agricultura que envolva coisas não nativas da Amazônia, como você bem citou, a soja e a cana, elas não serão prósperas. Elas podem gerar riqueza no curto prazo, mas elas terão que ter investimento grande na recuperação de solos e principalmente realocação de populações. Quando a gente fala de insumos para a agricultura, o maior insumo hoje que a Amazônia provê para a agricultura brasileira é a água. Não sei se você já ouviu falar da hipótese, que hoje é tese, dos rios voadores. Sim, a gente já... A TV Senado até fez o Eco Senado, só para fazer uma propaganda aqui dos nossos programas. O Eco Senado, que é um programa de ecologia excelente, feito pelo César Mendes e a Ana Evelyn, eles fizeram um belíssimo programa que se chama exatamente Rios Voadores, mostrando aí a importância da Amazônia para a chuva no território brasileiro como um todo, né? Exato, então aqueles nossos, as pessoas que estão vendo agora que não viram esse programa, recomendo fortemente assisti-lo, porque hoje a Amazônia exporta, pulsa água para o centro-sul do Brasil, levando e melhorando a irrigação desse celeiro, não só pecuarista, mas também
da agricultura. Outros insumos, né, a gente aprende muito com os povos indígenas, Antônio, é relacionado ao manejo desse solo. A gente acha que só colocar agrotóxico ou qualquer outro tipo de defensivo agrícola vai resolver, mas dependendo da cultura, né, do tipo do que você vai plantar, você precisa fazer uma correção de solo nos próximos 5 ou 7 anos, isso custa muito dinheiro. A empresa brasileira de agricultura, a Embrapa, ela desenvolve muitas tecnologias para isso, mas mesmo assim é muito custoso para aquele agricultor médio ou pequeno. Então ele tem que fazer rotação. Nessa rotação, ou seja, ele tem que abrir uma nova área, desmatar uma área que já está um pouco mais consolidada, e isso pode causar um desmatamento que não seja necessário. Nesse sentido, você tem que vir com tecnologia para ele fazer uma rotação mais curta, para ele ter mais efetividade na produção daquela cultura que ele está plantando. Isso só vem com o apoio das universidades, dos centros de pesquisas, que o Brasil é referência na área da agricultura. Vocês são, quer dizer, a FAS, né, a Fundação Amazônia Sustentável, coordena aí um hub de bioeconomia na região. Eu queria que você explicasse exatamente o que é um hub de bioeconomia. Perfeito. A Fundação Amazônia Sustentável, ela foi criada em 2008. Hoje nós somos não só a melhor, mas também a maior organização da sociedade civil baseada aqui na Amazônia. E a gente trabalha muito com alianças e redes. Essa especificamente, essa rede ou hub de bioeconomia verde inclusiva para a Amazônia, ela busca aliar diversos atores públicos, privados, nacionais e internacionais, para fomentar a discussão da bioeconomia na Amazônia, não somente na Amazônia brasileira, Antônia, mas na Amazônia, nos 9 países da Amazônia continental, e principalmente fomentar melhorias e incentivos para as políticas públicas. Para se trabalhar num território desse tamanho, Antônia, não vai ser uma empresa ou uma organização da sociedade civil que vai conseguir lidar com os desafios. Tem que ser uma tese e tem que ter vários programas de Estado para que a gente faça, de fato, mudar a curva de destruição para uma curva de prosperidade no território. Você falou aí da necessidade da participação do Estado e você falou também que o Brasil tem um dos melhores arcabouços legais, ou seja, um sistema de leis de proteção da floresta e dos povos nativos, dos povos originários. O que falta exatamente para que isso seja colocado em prática e que esse tipo de desenvolvimento, que realmente hoje já é visto no mundo inteiro como o futuro, para que ele seja implantado na Amazônia? Que tipo de resistência vocês encontram para essa nova economia na Amazônia? Para você ter uma ideia, Antônia, organizações como a FAS, a gente faz projetos uma magnitude mais limitada, né? A Fundação trabalha com um pouco mais de 10 milhões de hectares, 40 mil pessoas, 10 mil famílias. Então, é uma amostragem boa, mas não é muito grande se pensar no território da Amazônia como um todo. Vejo que os governos federal e estaduais da Amazônia, eles deveriam olhar para essas soluções, essas melhores práticas desenvolvidas por diversas organizações e ampliá-las, fazer vezes 1000. Então, se a gente hoje tem soluções para venda de pirarucu entre safra, catalisando ou agregando 3 vezes mais o valor para que aquela população, aquela família tenha mais dinheiro fazendo uma atividade sustentável, a gente sabe que tem pirarucu na Amazônia como um todo. Então, o governo do Acre tem que fazer também, o governo do Amapá, o governo do Amazonas tem que incentivar isso e, obviamente, o governo federal dando instrumentos junto ao PRONAF, junto a outras políticas públicas. E, como eu mencionei anteriormente, infelizmente, nos últimos 5 ou 7 anos, o orçamento das organizações, dos órgãos de gestão ambiental e fiscalização, sendo dos estados ou do governo federal, tem diminuído bastante. Isso enfraquece a atividade dessas pessoas em campo e a gente perde presença do Estado no campo, que dá uma sensação de ilegalidade muito grande. O que essa técnica desenvolvida na Amazônia, esse conhecimento dessa técnica nativa, por exemplo, que você falou de gestão agrícola, né? De gestão que não seja só a rotatividade, que não seja a plantação intensiva, pode contribuir, por exemplo, para a agricultura no restante do país, né? Pode não ficar sendo uma coisa específica da Amazônia.
Na prática, a gente tem que entender quais são os modelos e replicá-los de acordo com as circunstâncias do território. Então, a agricultura que se tem aqui no Amazonas, por exemplo, ela não pode ser copiada e colada igualmente no sul do Pará, por conta de diversos aspectos bióticos e abióticos. Mas eu acho que o modelo de governança é um modelo super interessante, ou seja, nós da Fundação, a gente apoia e incentiva associações e cooperativas formais de comunitários e de povos indígenas, para que eles façam, junto com os órgãos de Estado, a gestão do território. Então, isso pode ser replicado no Cerrado, isso pode e é replicado, por exemplo, aí no sul do Brasil, nos comitês de bacia hidrográficas, onde a população que tem os atores locais, que tem maior significância no território, eles fazem a cogestão, entre aspas, daquele ativo, daquele recurso natural, junto com o Estado, que é de fato o detentor e o responsável pela gestão daquele bem público. Você falou, no começo, você fez questão de diferenciar os conceitos de riqueza e o conceito de prosperidade. Mas dá para a gente pensar nessa bioeconomia como uma forma de economia que tira as pessoas da pobreza, pelo menos a gente pensando aí em pobreza material? Sim, como eu falei para você, em 12 anos a gente conseguiu, a Fundação e diversos parceiros, a gente conseguiu triplicar a renda média mensal dessas populações, trazendo e levando riqueza. Quando eu diferenciei riqueza de prosperidade, é porque existem atividades econômicas, por vezes ilegais, que dão dinheiro para essas pessoas, para esses agentes econômicos. Só que esse dinheiro, como a gente fala, vem caro. A pessoa não consegue dormir, ele não quer que o filho ou a filha sigam a profissão dessa pessoa, ele vai ter que gastar com segurança, enfim, tem várias externalidades que faz com que esse dinheiro não valha muito a pena do ponto de vista macro. A prosperidade não, a pessoa pode ter menor poder aquisitivo, mas ele tem um ambiente saudável, ele tem educação, ele tem perspectivas, ele tem proteção de direitos, então aí envolve-se prosperidade. Qual é o caminho, então, para esse desenvolvimento hoje, né? Para a gente pensar, para esse desenvolvimento da Amazônia seguir mesmo esse caminho de prosperidade? Se a gente tivesse que fazer um programa, por exemplo, pensando na Amazônia 2030 ou 2050, como se discutiu na COP26, qual seria o caminho aí, esse passo a passo para a Amazônia chegar nesse nível de prosperidade e preservação da natureza? Antônio, eu vejo 4 passos principais, né? E, obviamente, cada um deles tem um nível de maturidade e de intensidade de acordo com o prazo de 2050. Primeiro, educação. A gente, como brasileiro, tem que investir mais em educação, tem que dar mais oportunidade de educação e capacitação a todos. E quando eu falo educação, não somente educação formal, mas educação em capacitação, educação empreendedora. O segundo ponto é a gente praticar, como eu mencionei, o arcabouço legal que nós já temos posto. A política florestal brasileira, conhecida como Código Florestal, ele tem diversos mecanismos super importantes e interessantes que precisam ser de fato implementados pelo governo federal e pelos governos estaduais. E a gente não consegue fazer isso por diversos motivos. Então, a gente precisa tirar muitas das coisas boas que temos no papel. A terceira coisa é, de fato, um pacto nacional para o desenvolvimento da Amazônia. Hoje, eu não vejo que a gente tenha um plano nacional para o desenvolvimento da Amazônia. Qual que é o plano do Brasil para a bioeconomia da Amazônia? Qual que é o plano do Brasil para combater a violência na Amazônia? Então, é a comunhão de todos nós, né, brasileiros, para defender e proteger o maior patrimônio que nós temos hoje. E, por fim, a Amazônia como geradora de riqueza. A Amazônia hoje é o maior sumidouro de carbono, ou seja, estoca carbono no mundo. Isso tem um valor para o mundo. A Amazônia, como eu mencionei anteriormente, ela pulsa água para a agricultura, isso tem um valor. A Amazônia tem muitas riquezas naturais do ponto de vista farmacológico e cosmético, isso tem um valor. Então, a gente precisa dar ciência para valorar, criar métricas e botar isso, obviamente, quem usa, né, quem utiliza, tem que manter. Manutenção requer recursos financeiros para a manutenção daquele ativo, como qualquer outra coisa na economia capitalista que temos hoje. E vocês têm hoje condição de fazer tudo isso, de colocar em prática esse plano aí de 4 passos?
Não, nós sozinhos não, Antônio, mesmo porque a gente precisa, como a gente tem feito parcerias com diversas organizações nacionais, internacionais, municipais, estaduais, o governo federal é super importante, porque não é um desafio que vai ser um CNPJ, uma organização que vai tomar, porque são muitos desafios. A gente trabalha na Fundação com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, quando a gente olha para o território, a gente vai olhar para o território se ele tem acesso à água potável, se ele tem proteção de direitos a favor da criança e do adolescente, se as mulheres estão empoderadas, não estão sendo violentadas de maneira patrimonial, sexual, física, e eu olho também para a bioeconomia, para a mudança do clima, então é um nível de especialidades e de diversidades que eu tenho certeza, precisamos de todos e todas para essa batalha. Vitor, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica para falar com a gente um pouco desse tema que pode ser realmente, né, o futuro da economia do Brasil, não só da Amazônia, né? Sim, obrigado a você, Antônia, obrigado a todas e todos. E, de fato, a economia do século XXI para o Brasil é investir na Amazônia e viver com a Amazônia viva. Bom, e eu agradeço também a você, telespectador, que assiste o programa na TV Senado, ao internauta que nos acompanha aí no site da TV, senado.leg.br/TV, e quem nos assiste também no canal do YouTube, youtube.com/TV Senado. Aproveito e peço para você se inscrever no canal da TV Senado e acionar o sininho de que vai lhe indicar aí os novos programas, que tem muita coisa legal para você conhecer. Até a próxima agenda.